que aconteceu? Não, eu faço a mínima ideia. Alguém encerrou, alguém logou com a conta aqui e encerrou. Pode escolher. Sim. Ué, senhor, o que aconteceu? O negócio ficou loucão. Não sei. Cortou, encerrou a reunião e aí eu entrei de novo. Eu acho Ela que falou que apareceu outra aqui. pessoa tinha começado uma nova reunião dessa conta e eu fiquei. Só se às vezes algum outro professor digitou errado lá a conta e a conta nessa mesma sala. Mas eu retomei. Quem que é Greg Ponte Cretano? Não tem nenhum Greg aqui na nossa sala. Não vou aceitar. E agora? Greg Ponte Pretano. Fala que esse aí eu não vou aceitar, não. Oi? Oi? Estão falando aqui é o Pressoto. Então fala pra ele que entrar com o nome dele, senão eu não aceito, não. Esse cara tava na live, no live antigo. Greg Ponte Pretano. É. Tava como. O Pressoto tava como o João Vitor mesmo. Por que ele colocou Greg Ponte Pretano agora? Não. Bom, vamos lá. Vou partir de onde eu tava aqui. Na verdade, eu tava aqui com espelhado na apostila para vocês terminarem o desenho aí, né? Mas eu tava procurando aqui um vídeo que eu vou passar para vocês depois no final, para ver um pouquinho de alguns efeitos luminosos, né? Eu tenho, eu sigo o canal do Física Universitária, vocês sabem, e aí eles têm uns experimentos de ótica bem interessantes, e eu tô procurando um aqui que eu vi acho que ontem, antes de ontem, Puta. com efeitos luminosos. Eu tô tentando achar aqui. Deixa eu ver se eu, enquanto vocês terminam o desenho, eu vou procurar. Tem um aqui que mostra os defeitos visuais que é muito legal. Mas não é esse que eu tô querendo. Tô querendo um aqui que ele mostra a difração, a dispersão mesmo da luz. Deixa eu ver se eu acho aqui novamente. Acho que eu achei aqui.
Bom, vamos lá. E aí, fizeram um desenho de alguma coisa representando aí essas pontes de luz, feixes de luz, na verdade, né? Espero que sim. Lembrando que é só um desenho representativo. E pode usar os exemplos que eu falei. Falei que poderia usar uma lupa para representar o feixe convergente, uma lanterna, que era o divergente, um laser, que era o paralelo. E aí você fique à vontade para completar o seu desenho. Bom, a luz ela tem que vir de algum lugar, né? E aí, sendo assim, a gente tem como colocar em categorias as fontes de luz. E elas têm duas categorias, fontes de luz primárias e fontes de luz secundárias. A diferença direta entre primário e secundário. Fonte de luz primária tem luz própria. São considerados corpos luminosos. Fontes secundárias são os corpos que só são vistos porque eles refletem a luz de uma fonte primária. São chamados de corpos iluminados. Tá? Então, corpos luminosos são os que têm luz própria, fonte de luz primária. Corpos iluminados, eles refletem a luz de uma fonte primária, então são a fonte secundária. O Sol é o quê? Uma fonte de luz primária, está escrito ali, né? Primária. Uma vela. Primária também. A vela é secundária, a chama da vela é primária. Caiu na pegadinha, né? Ó, professor. A lâmpada. Primária. Se ela estiver acesa, se ela estiver desligada, é secundária. Então, ó, Meu Deus. a lua. Secundária. A lua é secundária, Jesus, ainda bem, ela acertou. Uhul! Uma pergunta. Se de repente o nosso Sol ele morresse agora, no exato momento, eu olharia para o céu, o que você iria ver? Nada. Só Estrela. escuridão. Porque Estrela. a lua, a gente tem como ver a lua pelo. Estrela. Estrelas são corpos luminosos. Estrelas são corpos luminosos. Veríamos estrelas. Só. Eu sou um gênio. Veríamos Que planetas? massa, velho. Veríamos planetas, né? Sim. Não. Não? Ah, eu pensei que tivesse que concordar, desculpa. Catarina foi uma Pensa, a gente só vê os planetas porque eles refletem a luz do Sol, mas eles não têm luz própria, né? Então, o que nós veríamos? Nós veríamos exatamente só as estrelas, que têm luz própria, e algum outro planeta, mas fora do nosso sistema, e desde que tenha um Sol lá no sistema dele para a gente poder enxergar, né? Mas, mesmo assim, se o Sol morresse nesse exato momento, aqui só apagaria a luz daqui 8 minutos, porque é mais ou menos o tempo que a luz do Sol demora a chegar aqui. Então, se o Sol morresse lá, ainda teria luz do Sol viajando, né? Até nós. Aí 8 minutos daqui para frente, aí o Sol aí ficaria escuro. Já pensou que sensação mais louca, velho? Tipo, apagar o Sol assim como se fosse um interruptor?
Imagina, do nada você tá andando aqui na calçada e de repente apaga tudo, vira noite, cara. Que coisa mais da hora. Sei lá o que poderia acontecer. Teríamos vida na Terra? Não, fato. Não. Teria, por um tempo, né? Até ela Não é sim, mas depois vai se desfazendo. super frio e a gente ia morrer. É, a gente ia morrer, ia acabar o oxigênio, eu acho. Porque Sim, a porque as árvores precisam da fotossíntese, né? fotossíntese. É isso. A não ser que consiga oxigênio de alguma outra fonte, que eu não sei qual, mas eu acho que iria. Então, os filmes de fim de mundo que falam que o sol morreu e as pessoas estão vivas lá naquela neve são mentira. Porque não tem nenhuma árvore. Então quer dizer que não tem oxigênio. Eu acho que até consumir o oxigênio local, beleza, depois já era, morre tudo. Ih, Murilo. Mas é isso daí. Ah, mas a discussão assim de planeta, universo é muito legal, né? A gente sempre volta nesses assuntos porque é interessante. Essa semana passada, no fim de semana passado agora, teve o lançamento da tripulação pela SpaceX, né? Depois vocês assistem, assim que você tiver um tempinho, assiste o vídeo do lançamento. Ele demora um pouquinho, tá? São 6 horas de vídeo, mas você tem que ir avançando o vídeo até chegar ao momento do lançamento. 6 horas é porque gravou ao vivo, né? Todo o tempo que eles demoraram para fazer o lançamento e ficou um vídeo de 6 horas. Mas você vai avançando até chegar a parte do Nossa, lançamento isso mesmo, que é o demora mais legal. 6 horas só pra lançar um foguete? Porque eles começou a filmar desde o início, né? Mostrando a preparação do astronauta, toda a sala de controle, eles verificando todo o status de lançamento, a base e tal. Então aí começou a filmar desde o início. O lançamento ocorre meio que no meio assim do vídeo, e aí depois ainda fica por algumas horas, porque tem algumas câmeras acopladas lá no como é que fala, na cápsula dos astronautas, e aí consegue mostrar tal. Dá para ver que a Terra não é plana, pelo vídeo, apesar de alguns acreditarem, mas não tem como. A imagem mostra por si. Vão falar que é conspiração, né? É plana nada, é teoria da conspiração. Não, não é não. A Terra é redonda. Redonda também não é tão redonda assim, não. Ela é um geóide. Vocês procuram saber o que é um geóide. Pergunta para o professor Marcelo de Geografia. O que é geóide? Aí vai explicar para vocês. Muito bem, vamos então. Eu tenho um esqueminha aqui que eu já fiz para a aula de ontem. Se vocês me dão liberdade, eu vou aproveitar o esqueminha, que já está pronto, né? Então a gente, para não ficar refazendo trabalho, eu vou compartilhar com vocês o esqueminha que eu fiz na aula de ontem. Vou compartilhar aqui, ó. Eu fiz um esqueminha mostrando as subcategorias das fontes de luz, inclusive com as definições, ó. Então vamos lá. A primeira delas aqui é que ela é primária ou secundária, como a gente já mostrou. Então, ó, primária tem luz própria, pode ser natural ou artificial. Então vocês viram que pode ser a lâmpada acesa, pode ser a chama de uma vela, pode ser o sol, pode ser a bunda do vagalume acesa, tanto faz. Tem que ter luz própria. Secundária, reflete a luz. Eu, você, a mesa, a cadeira, a parede, o armário, sei lá o que, a mochila, o livro, qualquer outro objeto que não tenha essa fonte luminosa, é um corpo secundário, é uma fonte secundária, chamado também de corpo iluminado, tá? Aí as fontes primárias, elas têm uma subdivisão aqui, incandescente, luminescente. Incandescente, alta temperatura. Luminescente, baixa temperatura, tá? A bunda do vagalume, luminescente, porque ela é de baixa temperatura. A lâmpada antiga, sem ser essa branca que nós temos agora, aquela lâmpada mais amarela anterior,
Lâmpada incandescente, ela esquenta pra caramba, tá? O sol, incandescente, só quente pra caramba, tá? A tela do celular, luminescente, de baixa temperatura, tem luz própria, né? Desde que esteja ligado. A televisão, luminescente, baixa temperatura, tá? E aí o luminescente, ele tem outras duas subcategorias, ó, fluorescente e fosforescente. Fluorescente, ele precisa de uma fonte de energia para funcionar. Tipo a lâmpada convencional hoje que nós temos, que é essa lâmpada branca, ela é fluorescente. Por quê? Precisa você ligar a energia, você vai lá no interruptor, liga ele, ele funciona. Se você desligar a energia, a lâmpada desliga. Então, precisa da fonte energética para funcionar. E o fosforescente? Aí no livro tem o exemplo do ponteiro do relógio. Sabe aquelas estrelinhas que você cola no quarto, brilha no escuro? Aquelas lá são, isso daí são fontes fosforescentes. Por quê? Porque enquanto ele está com a luz acesa do local, ele está absorvendo energia. Aí quando você interrompe a energia dele, né, quando você desliga a luz, ele ainda continua brilhando no escuro, né? Então, mesmo com a sua fonte desligada, ele continua com seu brilho. Lógico que depois de um tempo ele perde o brilho porque ele precisa se alimentar novamente da fonte energética. Mas ele continua mantendo o seu brilho. Alguns interruptores, né, na parede assim, né, ele tem um certo brilho no escuro, por conta de dele conseguir absorver a energia enquanto tem a lâmpada acesa. Aí depois ele perde essa energia. João quer falar. Fale, João. Oi, senhor. Então, Oi. você estava falando desse negócio de energia de acender e apagar, aí eu pensei numa estrela, tipo, tem vezes que elas aparecem brilhando muito e tem vezes que nem brilha. Tem alguma relação natural com isso? Olha, primeiro, é a mesma estrela? Porque isso é uma coisa que é muito difícil da gente saber, né? Se é a mesma estrela. Segundo, mesmo sendo a mesma estrela, quando se trata de algo que você está vendo no espaço, a gente pode. A gente nunca pode esquecer que a gente está olhando para o passado, né? Então, por exemplo, talvez você está olhando para uma luz, uma estrela, de repente já morreu essa estrela, só que ela morreu, mas a luz ainda está viajando e está chegando até aqui porque está muito longe, né? Então, a gente tem que ter essa noção se pode ser um caso desse. E aí, isso daí pode causar uma perca de intensidade luminosa. Outra coisa, depende muito da inclinação com que a gente está vendo essa estrela, com que essa luz está entrando pela nossa atmosfera. Pode causar uma perca na sua intensidade. Como, por exemplo, meio-dia, se você tentar olhar para o sol, você não vai conseguir, mas 6 horas da tarde, no entardecer, você consegue olhar para o sol, porque a incidência ela já tem uma inclinação diferente, então a intensidade ela também é diferente. Agora, geralmente as estrelas elas são fontes primárias incandescentes, né? Se bem que tem algumas estrelas de temperaturas baixas, mas aí eu não saberia te dizer exatamente qual seria o valor dessas temperaturas. Mas fontes de luz primária, né? E na sua maioria incandescente, tá? Agora, esses fosforescentes aqui, eu acredito que são coisas mais artificiais, entendeu? Tipo, igual eu falei, alguns polímeros, alguns plásticos que possam
absorver a energia do brilho da luz e aí ela consegue manter o seu brilho depois de um tempo, tá? Bom, aqui a gente encerra a parte do fontes de luz, espero que vocês tenham entendido. Eu faço esse diagrama aqui porque ele ajuda muito, né, a gente entender as subdivisões. No livro ele está em forma de texto, né, e talvez você não saberia colocar com essa distribuição. Então eu acho interessante essa distribuição aqui, porque aí você sabe as subdivisões de cada categoria. O secundário aqui não tem classificação, tudo que não tem luz primária é secundário, reflete a luz da fonte primária. E aí, a incandescente também não tem subcategoria, alta temperatura incandescente, e está tudo certo. Tá? Muito bem. Vou voltar a compartilhar o nosso livro. Aqui, e aí a gente parou aqui. Aí tem os exemplos das fontes de luz, né? Primária, aqui a vela acesa, a chama, o sol, a bunda do vagalume, uma lâmpada incandescente, ó, as temperaturas elevadas, luminescentes, temperaturas baixas. E aí nós temos a fluorescente, fosforescente, ó. Também aqui a branquinha tá acesa aqui com a mão do cara. Ou esse cara morreu, ou ele tá morrendo, porque se tiver aceso e ele segurando é porque tá passando corrente elétrica nele. Nosso corpo é bom condutor, então de repente esse cara tá tomando choque. E aqui a fosforescente, ó. O ponteiro do relógio brilha mesmo depois que não tenha luminosidade. Ele absorveu a energia, acumulou e agora ele está brilhando por um certo tempo, né? Até que ele emita toda essa energia e depois ele vai escurecer. Aí ele precisa da luz de novo para ele se abastecer. E aqui a Lua, uma representação da fonte de luz secundária. Tá? Aí vamos para o final da nossa aula de hoje, que é através dos meios de propagação. Ó. Como assim meios de propagação? Bom, a luz eu sei que ela é uma onda eletromagnética, ela viaja em qualquer meio, inclusive no vácuo, porém, pode ter algum meio que ela tenha maior facilidade ou maior dificuldade para ela se propagar. Os meios transparentes são os que ela se propaga sem nenhum obstáculo, sem nenhum prejuízo, né? E a gente consegue não só perceber a luz, como também enxergar a imagem através desses meios, como é a primeira imagem aqui, ó, um meio transparente, ó. Sem nenhuma deformação, você consegue ver a imagem que está aqui atrás, que é um plano quadriculado, consegue ver as cores bem nítidas, os traçados bem definidos. Então, o meio transparente ele não deforma a imagem pela luz que passa por ele. Já o meio translúcido, ó como é que ele é, ó. Ele tem uma imagem um pouco distorcida, né? Ó. Então aqui vem meio... Você consegue ver a silhueta, você consegue ver coloração, o sombreamento, mas você não tem nitidez dos traços, tá vendo? É tudo meio embaçado. Isso é um meio translúcido, ele prejudica um pouco a imagem, né? Que você está conseguindo enxergar. E aí, por fim, nós temos o meio opaco aqui, ó, que praticamente a gente não enxerga. Ele bloqueia totalmente a luz através desse meio e você não consegue enxergar nada, né? Então, não só a gente classifica os meios de propagação de acordo com a facilidade ou dificuldade da luz passar por ele, como também relacionado com a nitidez da imagem, né? Então aí eu faço um traçado assim do meio transparente e opaco. Então, conforme a imagem for mais nítida, né, a gente consegue enxergar
através do meio. Então seria isso, tá? De acordo com a nitidez da imagem, a gente classifica o meio. Quanto mais nítido, mais transparente. Quanto menos nítido, mais translúcido. E aí o opaco, que praticamente a gente não enxerga através dele, tá? Então, tipo, um exemplo aí de meio transparente. Uma água cristalina, uma camada de água bem fina, um vidro bem transparente igual esse. Um exemplo de meio translúcido. Esse vidro que é meio jateado, meio fosco, papel vegetal, pode ser translúcido. Uma água que esteja um pouco turva, um pouco mais suja. E o meio opaco, uma parede, uma porta, um pano bem grosso, placas metálicas, enfim. Aí você não consegue ver através dele. Entendidos, meus queridos? Então, esse foi o início da nossa ótica. Eu coloquei ainda essa semana, você vai entrar lá na nossa avaliativa, você ainda vai ver que eu estou falando de ondas. E é porque a avaliativa foi referente ainda à semana passada, porque faltou o finalzinho lá da parte das aplicações. Eu não tinha feito nenhuma pergunta na outra semana. Então, as questões sobre ótica vai começar na semana que vem, tá? E aí eu já acumulo o assunto de hoje com o da semana que vem. Tranquilo? Então, hoje, essa semana, você vai entrar lá, vai responder ainda sobre ondas, porém, a partir da semana que vem, aí já começa a ótica, e aí é um assunto mais legal. Eu gosto mais de ótica do que ondas. Acho que vocês vão gostar também. Certo? Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta, alguma dúvida, algo que queira falar? Só não pode xingar e falar palavrão? Não? Então, vou aceitar o silêncio como está tudo Professor, calma aí, rapidinho, tem uma pergunta. Pergunta. Vai ter que fazer a página 2021? Página 20 e 21, tem uns exercícios aí, né? Esses exercícios aí é para semana que vem. Farei com vocês. Não precisa fazer então. Certo? Gostou, né? Menos trabalho. Não, eu deixei esses aí para fazer com vocês. Então a gente tem a aula da semana que vem é só para fazer esses exercícios. Ok? Ok, professor. Beleza. É isso então, meus jovens lindos e lindas. Boa semana para vocês nesse friozinho gostoso. Vamos curtir Valeu, senhor. nossas aulinhas. Acabando um pouquinho mais cedo para a gente ter um tempinho para almoçar e descansar. Oh, nice. Valeu. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Boa semana. Fica com Deus. Alô, senhor, Boa professor. semana também. Abraço para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Gostei do fundo, viu, Carlos? Ficou bem legal o fundo da sua imagem. Conhece? Eu arrisco um palpite, Pode falar. mas eu acho que eu vou estar errado, mas eu vou arriscar. Tá parecendo a sala da reunião dos caras do The Big Bang Theory. Parabéns, você acertou. Aí, viu? Não tô tão ruim assim. Valeu, um abraço.